Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? O segundo livro sobre o Império Acádio. Vamos falar sobre o colapso, como terminou esse império. O colapso do Império Acádio após a morte de Nurhan-Sin, seu filho Sarkalisari, que viveu entre 2223 a 2198 a.C., ascendeu ao poder. Aumentando a pressão sobre o império, ele teve que enfrentar uma rebelião de Elam e sofreu uma invasão dos Amoritas, que conseguiu derrotar, e a outra invasão dos Gutianos, que também repeliu. O império ficou muito enfraquecido e, após a sua morte, as cidades do sul se tornaram independentes e o império foi reduzido a uma área em torno da capital Acádia. Disse que a queda do Império Acádio se deu às mudanças climáticas. Durante o reinado de Sargão e seus sucessores imediatos, houve um período de clima particularmente ameno que resultou em colheitas abundantes, fornecendo recursos para a guerra. Quando Shar Kali Sarré ascendeu ao trono, ocorreu uma mudança climática e a região sofreu uma seca grande. O comércio foi interrompido, o descontentamento se espalhou e todo o império não conseguiu lidar com os seus próprios cidadãos, que se tornaram refugiados. Inimigos externos, percebendo sua fragilidade, atacaram ao mesmo tempo em revoltas internas, enquanto as revoltas internas aconteciam. O império foi reduzido ao que era a Acádia e seus arredores. Os primeiros carros de guerra leves surgiram na Mesopotâmia e, de acordo com as impressões de selos encontrados no assento assírio de Kanesh Kutep, na Anatólia, datados de 1900 a.C., já se observaram carros de guerras leves com rodas raiadas. Os condutores não se sentavam no eixo, mas ficavam em pé. Também é evidente que os onagros eram guiados por argolas no nariz, indicando que ainda não conheciam freio. A cidade de Acádia foi a sede do Império Acádio entre 2350 a 2334 ou 2154 a.C. A primeira entidade política multinacional do mundo, fundado por Sargão, o Grande, reinou entre 2334 a 2279 a.C., que unificou a Mesopotâmia sob o seu domínio, estabeleceu o modelo a seguir ou a tentar superar seus reis mesopotâmicos posteriores. O Império Acadiano desenvolveu conceitos inventados pelos sumérios e introduziu muitos dos seus próprios, que vieram a influenciar dinastias e imperadores e impérios posteriores na região, incluindo o conceito de realeza divina, administração governamental padronizada, pesos e medidas padronizados, sistema postal padronizado, melhoria das estradas existentes e a criação de novas estradas, avanços na metalúrgica, principalmente para a produção de armas, sistema de irrigação superiores, selos cilíndricos aperfeiçoados com a maior detalhe, um exército profissional e guarnições fortificadas, uso de uma única língua, acádio ou acadiano, para a administração, uso de textos bilíngues, acádio e sumério no comércio. Ninguém sabe onde ficava a cidade de Acádia, como ganhou destaque ou como exatamente caiu, mas já foi a sede do Império Acádio, que governou uma vasta extensão da região da antiga Mesopotâmia. Sabe-se que Acádia, também conhecida como Agadi, era uma cidade localizada ao longo da margem ocidental do rio Eufrates, possivelmente entre as cidades de Sipar ou Quis, ou talvez entre Mari e Babilônia, ou ainda no outro lugar ao longo do Eufrates.
Segundo a lenda, foi construída pelo rei Sargão o Grande, que unificou a Mesopotâmia sob o domínio do seu império acádio e estabeleceu um padrão para as futuras formas de governo na Mesopotâmia. Os escribas de Sargão afirmavam que o império acádio se estendia do Golfo Pérsico até as atuais Kuwait, Iraque, Jordânia e Síria, provavelmente Líbano, Mediterrâneo e Chipre. Há também uma informação de que se estendia até Creta, no mar Egeu. Embora o tamanho e o alcance do império com sede em Acádia sejam contestados, não há dúvida de que Sargão o Grande criou o primeiro império multinacional do mundo. O rei de Uruk e a ascensão de Sargão, a língua da cidade, o acádio, já era usada antes da ascensão do Império Acádio, notadamente na rica cidade de Mari, onde vastas tabuinhas cuneiformes ajudaram a definir eventos para historiadores posteriores, e é possível que Sargão tenha restaurado Acádia em vez de construí-la. Também deve ser observado que Sargão não foi o primeiro governante a unir cidades e tribos díspares sobre um único governo. O rei de Uruk, Lugal-Jazese, já o tinha conseguido, embora a uma escala muito menor, sob o seu próprio governo. Ele foi derrotado por Sargão, que, aprimorando o modelo dado por Uruk, tomou a sua própria dinastia maior e mais forte. A historiadora Madeline Lake escreve: de acordo com as suas próprias inscrições, ele, Sargão, fez amplas campanhas até da Mesopotâmia e ganhou acesso a todas as principais rotas comerciais por mar e por terra. Enquanto Lugal-Zarzese conseguiu subjugar as cidades da Suméria, Sargão estava decidido a conquistar um mundo conhecido, conforme observado pelo acadêmico Leo Opheim. Sua motivação é incerta. Nunca saberemos que mudanças específicas em termos econômicos, sociais e ideológicos causaram esta alteração na perspectiva política. Daí em diante, os sucessores destes reis acádios exerceram uma influência dominante nos conceitos e pretensões políticas dos governantes mesopotâmicos. Não só a dinastia suméria de Ur, chamada Ur III, segue o exemplo de Sargão, como os reis assírios do milênio seguinte, ou mais, tomaram como seu protótipo e como a imagem da qual moldaram as suas aspirações políticas. Esse império estabilizou a região da Mesopotâmia e permitiu o desenvolvimento da arte, da literatura, da ciência, os avanços agrícolas e da religião. De acordo com a semítica lista de reis sumérios, existem 5 governantes de Acade, embora na realidade tenham sido 7. Sargão Grande, reinando aí 1334 a 2279 a.C., Rimush, filho de Sargão, reinando entre 2278 a 2270 a.C., Manishi-Tusu, outro filho de Sargão, reinando aí entre 2269 a 2255 a.C., Naram-Sin, também conhecido como Naram-Suen, filho de Manishi-Tusu, reinando aí entre 1254 a 1218 a.C., Shar-Kali-Shari, filho de Saransin, reinando de 2217 a 2193 a.C., Dudu, reinando entre 2189 a 2169 a.C., Shuturu, filho de Dudu, reinando entre 2168 a 2154 a.C., entre Shar-Kali-Shari e Dudu, houve um período de agitação civil na qual 4 homens lutaram pelo trono: Agigi de Acádia, Ilulu, Ini e Nanum.
antes de Dudu chegar ao poder. Não existem evidências que liguem Dudu à dinastia de Sargão, o que poderá ser a razão pela qual a lista de reis sumérios, escrita durante o período de Ur III, de cerca de 2112 a cerca de 2004 a.C., não menciona nem o seu filho. Entre o tempo de Sargão e o de Shar-Kali-Shari, o acádio substituiu o sumério como língua franca, exceto nos serviços sagrados e no traje. A escrita e as práticas religiosas acadianas influenciaram cada vez mais os costumes dos povos conquistados na região e, por vezes, parece claro, contra a sua vontade. A dinastia de Sargão dependeu A dinastia de Sargão fez um esforço enorme a reprimir revoltas instigadas por aqueles que se opunham às suas políticas autoritárias. Assim sendo, as gerações posteriores viriam a ter os reis de Acádia em alta conta, especialmente Sargão e Naram-Sin, que mais tarde figuraram em poemas e mitos como personagens centrais. As versões mitológicas desses monarcas continuam a ser apresentadas como imperfeitas, tal como os homens reais o foram, especialmente para os povos que viviam sob o seu domínio, devido à brutalidade que demonstraram ao suprimir qualquer dinastia, dissidência ou tentativa de revolta. O governo de Sargão, o grande, ou fundador, ou fundou ou restaurou a cidade de Acádia e estabeleceu o império. Conquistou o que chamou de os quatro cantos do universo e manteve a ordem no seu império através das repetidas campanhas militares. A estabilidade proporcionada por esse império deu origem à construção de estradas, à melhoria da irrigação e uma esfera de influência mais ampla no comércio e aos restantes desenvolvimentos mencionados. O Império Acádio criou o primeiro sistema postal, no qual tabuinhas de argila com inscrições em escrita cuneiforme acádia eram envoltas em envelopes externos de argila marcados com o nome e o endereço do destinatário e o selo do remetente. Essas cartas não podiam ser abertas, pelo exceto pela pessoa a quem se destinavam, pois não havia como abrir o envelope de argila sem quebrá-lo. Para manter a sua presença por todo o império, Sargão colocou estrategicamente os seus melhores e mais fiéis homens em posições de poder nas várias cidades. Os cidadãos de Acádia, como lhes chama um texto babilônico posterior, eram os governantes e administradores de mais de 65 cidades diferentes. Esses cidadãos de alta linhagem atuavam como espiões de Sargão, relatando qualquer indício de insatisfação ou de dissidência e que aqueles que tinham manifestado objeções ao seu governo acabavam por desaparecer misteriosamente. Conforme mencionado, ele também realizava campanhas militares regularmente e, por isso, apesar do nível de vida mais elevado e da estabilidade que a Cádia proporcionava, o povo que deveria beneficiar essas condições insurgia-se sob as políticas opressivas de Sargão. Sargão também colocou habilmente a sua filha Enheduanna, cerca de 2.300 anos antes de Cristo, como suma sacerdotisa de Inanna de Ur, e através dela parece ter sido capaz de manipular assuntos religiosos e culturas à distância. Enheduanna é reconhecida hoje como a primeira autora de ambos os gêneros do mundo conhecida pelo nome,
mas durante a sua vida parece ter sido também uma importante espiã para o seu pai. Sargão reina durante 56 anos e após a sua morte foi sucedido pelo filho Rinush, que manteve as políticas do pai, mas foi muito mais longe na repressão e dissidências e revoltas, massacrando milhares de pessoas. As cidades rebelaram-se após a morte de Sargão e Rinush passou os primeiros anos do seu reinado a restaurar a ordem. Fez campanha contra Elão, que derrotou e afirmou numa inscrição ter trazido grande riqueza de volta à Cádia. Reinou apenas 9 anos antes de ser assassinado pelos seus cortesãos, sendo sucedido pelo seu irmão Manichutuso. Existem algumas especulações de que Manichutuso provocou a morte do irmão para obter o trono. A história repetiu-se após a morte de Rinush e Manichutuso teve que reprimir revoltas generalizadas em torno do império antes de se dedicar à tarefa de governar as suas terras. Ele aumentou o comércio e, de acordo com as suas inscrições, envolveu-se com o comércio de longa distância com maçã e Meluá, atualmente Omã, Emirados Árabes Unidos e a civilização do Vale do Indo, respectivamente. Ele também empreendeu grandes projetos de construção em todo o império e acredita-se que tenha decretado a construção do templo de Ixatar, em Nínive, considerado uma obra arquitetônica impressionante. Além disso, empreendeu uma reforma agrária e, pelo que se sabe, melhorou o império do seu pai e irmão. O obelisco de Manichutuso, que descreve a distribuição de parcelas da terra, pode ser visto hoje no Museu de Louvre, em Paris. Ele também foi assassinado por membros da sua corte e foi sucedido por Naram-Sin. Naram-Sin era um dos maiores reis acádios, foi um dos maiores reis acádios, assim como o pai e o tio antes dele. Naram-Sin teve que suprimir rebeliões por todo o império antes de poder começar a governar. Mas uma vez que começou o império, floresceu sobre o seu reinado. Nos 36 anos em que governou, expandiu as fronteiras do império, manteve a ordem interna, aumentou o comércio e liderou pessoalmente campanhas até mesmo no Egito. Campanhas com seu exército além do Golfo Pérsico e provavelmente até mesmo no Egito. A estrela da vitória de Naram-Sin, atualmente exposta em Louvre, celebra a vitória do monarca acádio sobre Satuni, rei dos Lulubi, uma tribo da cordilheira de Sagros. E relata que Naram-Sin, subindo a montanha, pisoteando os corpos dos inimigos, como se fosse um deus. Como o avô, autoproclamou-se rei dos quatro cantos do mundo, mas numa jogada mais ousada começou a escrever o seu nome com um sinal que o designava como um deus em pé de igualdade com qualquer outro do panteão mesopotâmico. Apesar do seu reinado espetacular, considerado o auge do Império Acadiano, as gerações posteriores o associaram à maldição de Agade, um texto literário do gênero Nahu da Mesopotâmia, atribuído à terceira dinastia de Ur, mas que poderia ter sido escrito antes. Narra a história da ira de Naram-Sin para com os deuses e a forma como essas divindades responderam. Segundo o texto, o grande deus sumério Enlil retirou o seu favor da cidade de Acádia e, ao fazê-lo, proibiu os outros deuses de entrarem na cidade e de a continuarem a abençoar com a sua presença. Naram-Sin não sabe o que poderia ter feito para incorrer neste
descontentamento e, por isso, reza, pede sinais e presságios e cai numa depressão de 7 anos enquanto esperava por uma resposta dos deuses. Finalmente, cansado de esperar, ele reúne o seu exército e marcha sobre o templo de Enlil em Ekur, na cidade de Nippur, destruindo. Ele crava as suas enxadas nas raízes do templo, os seus machados nos alicerces, até que o santuário, qual soldado morto, cai prostrado. Este ataque é claro, provocado pela ira e não só de Enlil, mas também dos outros deuses que enviaram os Gutis, um povo que desconhece a ambição, possuindo instintos humanos, mas inteligência canina e afeições simiescas, para invadir a Cádia e devastá-la. Há uma fome generalizada após a invasão dos gutianos, os mortos apodreceram nas ruas e casas e a cidade está em ruínas. E assim, de acordo com o conto, termina a cidade de Acádia e o Império Acádio, vítima da arrogância de um rei diante dos deuses. No entanto, não há registros históricos que narram sim ser reduzido Nippur pela força ou destruído o templo de Enlil. E acrescenta-se que a maldição de Agade seja uma obra muito posterior, escrita para expressar uma preocupação ideológica com o relacionamento correto entre os deuses e o monarca absoluto, cujo autor escolheu Acádia e Nahansin como temas devido ao seu estatuto lendário na época. De acordo com os registros históricos, Nahansin honrou os deuses, mandou colocar a sua própria imagem ao lado deles nos templos e foi sucedido por Shahrali-Shahri. Shahrali-Shahri foi difícil desde o início, pois também ele teve que desprender muitos esforços para reprimir revoltas após a morte do pai. Mas, ao contrário dos seus antecessores, parecia não ter a capacidade de manter a ordem e foi incapaz de impedir novos ataques ao impérios vindo de fora. Apesar dos seus esforços e campanhas militares bem-sucedidas, ele não foi capaz de proteger o seu estado da desintegração e, após a morte, as fontes escritas esgotaram-se num período de crescente anarquia e confusão. Curiosamente, sabe-se que o seu projeto de construção mais importante foi a reconstrução do templo de Enlil em Nippur. E talvez este evento, juntamente com a invasão dos Gutis e a fome generalizada, tenha dado origem à lenda posterior que se transformou na maldição de Agade. Sharkali-Shahri travou uma guerra quase contínua contra os elamitas, os amorreus e os invasores gutis, mas a invasão gutia, que tem sido mais comumente atribuído o colapso do Império Acadiano e a Idade das Trevas Mesopotâmica que se seguiu. Estudos recentes, contudo, que terá sido muito provavelmente a alteração climática a causar a fome e talvez a interrupção do comércio, enfraquecendo o império até o ponto em que o tipo de invasão e rebeliões que no passado eram esmagadas já não pudessem ser enfrentadas com tanta facilidade. Os dois últimos reis que Acádia, após a morte de Sharkali-Shahri, Dudu e o seu filho Chuturru, governaram apenas a área ao redor da cidade e raramente são mencionadas em associação com o império. As inscrições dos reis acádios e aqueles que lhes sucederam tornam claro que o Império de Acádia proporcionou um nível de vida mais elevado, maior estabilidade e muitos outros benefícios aos povos da Mesopotâmia, mas os custos foram as liberdades pessoais limitadas
e uma ameaça quase constante a qualquer pessoa que manifestasse objeções às políticas e às leis acádias. Os governantes posteriores moldariam seus reinados com base nos de Sargão e Naram-Sin, por vezes de uma forma mais suave, como no caso de Ur-Nammu, reinado cerca de 2112 a 2094 a.C., na dinastia de Ur III, e outras vezes de forma muito próxima, como no caso de Hammurabi, da Babilônia, reinado de 1792 a 1750 a.C. As políticas acádias encontraram a sua expressão plena nas do Império Acádio e do Império Neossírio, que também viviam a conquistar a Mesopotâmia. A cidade de Acádia foi outrora a mais poderosa da região, a sede de um império que abrangia o atual Oriente Médio, mas após sua queda parece ter desaparecido de forma tão completa que os arqueólogos não conseguem localizar as suas ruínas há bem mais de 100 anos. Tal como aconteceu com a ascensão de Acádia, a sua queda e localização é um mistério, e tudo o que se sabe hoje é que outrora existiu uma cidade cujos reis governaram um vasto império, o primeiro império do mundo, e que depois passou à memória, ao mito e à lenda. A cidade de Acádia foi a sede do Império Acádio, a primeira entidade política multinacional do mundo, fundada por Sargão o Grande, que unificou a Mesopotâmia. É isso, texto longo, mas aí nós compreendemos o que se passa, o que se passou no Império Acádio. Um grande abraço. Tchau, tchau.